Bora lá, nós. E agora, a nossa famosa contabilidade de custo. Então, o que é isso? No segundo ano, não é nada? Segundo ano de finanças, contabilidade de custo. Gente, o que é isso? Vou só ler para vocês as considerações iniciais, viu? A teoria econômica sempre levou em consideração que qualquer sacrifício financeiro deve ser considerado como um custo, né? Porém, esta é a visão própria da economia. Entretanto, a contabilidade, ao focar os estudos das atividades econômicas, oferece aspectos bem específicos para cada um dos termos. Eles são apropriados, abrangidos nessa disciplina. Então, o que acontece? Dentro dessa disciplina de contabilidade de custo, a gente vai trabalhar todos os processos do que seria um custo, do que seria um gasto, do que seria um desembolso, do que seria um investimento, para que a gente entenda o que de fato é custo. O que de fato é custo para a empresa. Então, o que a gente entende, deixa eu só terminar aqui essas considerações finais. É comum observar as confusões com os termos custo, gasto, despesa, investimento e desembolso. Por outro lado, qualquer empreendimento econômico apresenta dois adjetivos fundamentais: o crescimento do seu patrimônio líquido e a manutenção da capacidade de arcar com as obrigações e responsabilidades assumidas. Então, todo mundo, toda empresa, gente, ela começa a fazer confusão com isso aqui. Então, o que é custo? O que é gasto? O que é despesa? O que é investimento? O que é um desembolso, né? Então, assim, e todas essas operações financeiras, todas as operações contábeis financeiras, advêm da contabilidade de custo. Então, a gente precisa entender o que é isso. Então, contabilidade de custo é o ramo da contabilidade que se destina a produzir, a produzir informações para diversos níveis gerenciais de uma entidade. Então, toda vida que já eu sim falar de entidade, a gente está falando de empresa. Toda vida que já eu sim falar de níveis gerenciais, informações gerenciais, são todas as informações que a contabilidade de custo vai dar a gente, enquanto gestor financeiro, para que a gente consiga gerenciar melhor todos os processos financeiros, toda a gestão financeira da minha entidade, da minha empresa. Tá certo? Então, tudo isso surgiu, advém da contabilidade de custo. Qual é a sua importância? Qual é a importância da contabilidade de custo? Acabou de passar nessas últimas décadas uma mera auxiliar na avaliação de estoques e lucros globais para importantes armas de controle de decisões gerenciais. Então, qual é a importância da contabilidade de custo? Nos dá informações, nos dá base, enquanto gestor financeiro, para a gente melhorar o nosso processo de controle e de decisões gerenciais financeiras. Então, são dentro desses processos de contabilidade de custo, dentro desse processo da contabilidade de custo, que vai nos dar informações para que é que serve. Se eu perguntasse a vocês, pessoal, para que é que serve a contabilidade de custo? A resposta é para me dar informações gerenciais dos processos financeiros da empresa, para que eu, enquanto gestor financeiro, consiga tomar as melhores decisões no meu negócio. Isso é para que serve a contabilidade de custo. Então, qual é a função do contador? A tarefa dos contadores, gente, é transformar dados em informações, pois os dados são simplesmente o conjunto de fatos expressos, como símbolos ou caracteres incapazes de influenciar decisões, até serem transformados em informações. Então, se eu tenho digamos que você tem um determinado dado. Vamos supor que a empresa tem 50 birôs. Isso é um dado. Agora, quanto vale esse birô e onde eu vou colocar esse birô dentro da contabilidade, para que essa contabilidade me dê um relatório gerencial para me saber qual é o índice de enriquecimento da minha empresa diante desses 100 birôs, já é a informação que a contabilidade vai me dar. Então, e a contabilidade de custo não é diferente. Né? Ela vai me dar informação para que eu consiga tomar decisões. Gente, qual a diferença da contabilidade financeira para a contabilidade gerencial? Isso eu vou pular, que eu vou passar para vocês aqui, para a gente não explicar, não demorar muito nas gravações. E aí eu mando para vocês depois. Mas vamos lá. Depois
Vamos passando aqui, viu? Então, podemos dizer, então, deixa eu só pegar aqui bem rápido. Qualquer informação oriunda da contabilidade deve ser específica para um determinado usuário, não sendo válido em nível viável aplicar uma instituição em procedimentos idealizados para outro. De qualquer forma, em qualquer circunstância, existem dois ramos em questão que deverão ser levados em consideração: a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira. E aí tem um históricozinho de cada um, que é só autoexplicativo, depois eu vou mandar para vocês isso daqui, e vocês conseguem ler, né, os relatórios de cada um, que também vocês conseguem ler como é autoexplicativos. Então, podemos deduzir, então, olha aqui, isso aqui é importante. Então, podemos deduzir, então, que a contabilidade financeira visa a empresa como um todo, ou seja, o seu desempenho e evolução. Já a gerencial concentra-se em determinadas partes. Então, a gerencial vai nos dar informações para determinada situação financeira e a gerencial vai me dar informação para determinada parte, determinada área da minha organização, e a empresa, no geral, a financeira, no geralzão, para todas as minhas condições financeiras. Tá bom? Para todos os meus entendimentos financeiros. Desculpa. Gente, como eu falei para vocês no início, a contabilidade de custo advém dessas situações. Então, o que é como observar? Então, toda essa gestão de custo vem para a gente entender o que seria cada coisa dessa. Que seria um gasto, que seria uma despesa, que seria um investimento, que seria um desembolso. Então, tudo isso está atrelado tanto à gestão empresarial quanto à gestão industrial. Então, todas essas confusões desses termos está atrelada tanto à gestão empresarial quanto à gestão industrial. Poxa, Gelson, mas aí tu acabou de dizer que a contabilidade vem nos dá base para a gente tomar decisões financeiras dentro da empresa, tanto ela industrial quanto ela empresarial. O custo, a contabilidade de custo, quando vocês forem estudar essa revolução industrial, aí que da era mercantilística sobre a contabilidade de custo, foi criada por um processo de empresa industrial, de gestão industrial. Então, foi para isso que foi criado o custo. Tá certo? Então, e aí essa terminologia de cada coisa. Então, afinal, o que vem a ser um gasto, um custo, uma despesa, um investimento, um desembolso ou um desperdício? Muitas vezes esses termos são usados como sinônimos. Porém, quando tratamos de gerenciamento empresarial, devemos fazer uma distinção criteriosa dessas palavras. Por quê? Um está atrelado ao meio empresarial e outro sinônimo pode estar atrelado ao meio industrial. Então, é daí que advém essas terminologias. Então, o que seria um desembolso? Gente, é só uma introdução do que seria o assunto. Nós vamos estudar cada coisinha dessa, que seria um desembolso, que seria um gasto, que seria um custo, para cada operação. Tá certo? Então, o que seria um desembolso? Em uma situação pessoal, o desembolso significaria tirar o dinheiro do bolso. Né? Então, se eu perguntasse, Emily, o que é um desembolso? Eu vou tirar o dinheiro do meu bolso. Né? Extrair um montante do caixa, pagar algo que a empresa adquiriu, seja um bem ou um serviço. Para a linguagem empresarial, para o meio empresarial, o desembolso seria retirar o dinheiro do caixa e pagar algo, né, que a empresa adquiriu, seja ele um bem ou um serviço. Então, você retirou o dinheiro do caixa, ocasionou um desembolso. Tá certo? Então, vamos lá para a família dos gastos. Gente, o que é gasto? Gasto é a aquisição de um bem e serviço que vai originar um desembolso para a empresa. É importante lembrar que o gasto somente se concretiza quando os bens adquiridos passam a ser da propriedade da empresa. Olha aí o que eu acabei de falar na aula de capital de giro, no regime de competência e no regime de caixa. Olha o gasto entrando aí no regime de caixa. Olha o desembolso, né? O dinheiro que foi retirado do caixa da empresa para pagar o bem ou o serviço, entrando naquele regime que eu acabei de falar no regime de caixa. Né? Então, o gasto é a aquisição de um bem ou de um serviço que vai originar, né? Um desembolso para a organização. Tá certo? Os gastos, gente, eles podem ser tanto investimento, quanto um custo, quanto uma despesa, quanto uma perca ou quanto um desperdício.
Isso pode ser um gasto. Retirou o dinheiro da empresa, do caixa, que é um desembolso. Está entendendo? Retirou o dinheiro do caixa, que é um desembolso, que é originado de um gasto, que pode ser tanto investimento, quanto custo, quanto uma despesa, quanto um desperdício. Vamos ver cada coisinha dessa. O que é investimento? Investimento é o gasto incorrido na aquisição de bens que serão estocados pela empresa até o momento da sua utilização. Isto é também do seu consumo. Também são considerados investimentos os valores que a empresa gasta na aquisição de bens patrimonial. Digamos que a empresa comprou um estoque, uma empresa de sapatos, comprou um estoque de 1.000 sapatos. Então, ocasionou um investimento. Ele teve esse investimento que ocasionou um estoque. Teve esse gasto, que ocasionasse um desembolso, que é o pagamento do estoque, para ocasionar um investimento, que é ter esse estoque. Né? Então, desse ponto de vista, a empresa que efetiva investimento é uma esperança de que ela está proporcionando um retorno. Digamos que a empresa comprou um prédio para futuras instalações, foi um investimento. Que foi um gasto que ocasionou um desembolso. Estão entendendo? Está dando para entender, gente? Hein, gente? Podem falar. Então, o que é custo? Sim, ótimo. Então, estão ligadinhos, hein? Estão gostando? Demais. Ótimo. Então, o que é custo, gente? Custo é todo gasto relativo ao bem ou a um serviço utilizado na produção de outro bem ou serviço. São insumos de bens de capitais ou serviços efetuados para a execução de determinados objetos, segundo Eliseu Martins. Então, o custo, ele está relacionado tanto ao meio empresarial quanto ao meio industrial. Então, porém, por exemplo, vamos lá. Se a gente tem um exemplo de a empresa comprou uma matéria-prima para produzir, sei lá, um suco, para produzir suco de caju. Para produzir suco de caju, a empresa precisa comprar o caju, que é a matéria-prima para produzir o suco. Então, esse caju, essa compra desse caju é um custo, porque é uma matéria-prima utilizada para produzir algo num processo produtivo. Vamos dizer que a gente está fazendo a relação do balanço patrimonial da empresa, a gente está fazendo o levantamento financeiro da empresa, e a empresa paga R$1.000 de aluguel do prédio da fábrica e paga R$500 de aluguel do prédio administrativo. Então, os R$1.000 que é relacionado ao prédio da fábrica é um custo. Os R$500 que é relacionado ao aluguel do prédio do administrativo é uma despesa, que vocês vão entender agora. Então, o que é despesa? Despesa é um gasto que a empresa incorre para manter a estrutura organizacional. Então, quando a gente entende que é para manter a estrutura organizacional, a gente sabe que é para manter todo o processo gerencial administrativo da organização. Então, aquilo que está atrelado ao processo administrativo, né, a estrutura organizacional, a estrutura administrativa, caracteriza na contabilidade de custo uma despesa. E aquilo que está atrelado ao processo industrial, seja ele o aluguel da fábrica, a energia do aluguel da fábrica, a água da fábrica, o salário dos funcionários da fábrica, é um custo. E o salário do gestor financeiro é uma despesa. E o aluguel do escritório do escritório da empresa, do administrativo, é uma despesa. A conta de água do administrativo é uma despesa. A conta de água da fábrica é um custo. Então, aquilo que está relacionado ao processo produtivo é um custo. Aquilo que está relacionado, atrelado ao meio empresarial, ao meio gerencial, a estrutura gerencial é uma despesa. Tá certo? Então, Gelson, e para que a contabilidade de custo serve? E para que isso está relacionado à contabilidade de custo? Para que eu consiga entender o que a empresa está tendo de despesa e o que a empresa está tendo de custo. Né? Para quê? Para que eu consiga saber fazer o gerenciamento financeiro das minhas operações. O que é que eu posso cortar, o que é que eu posso aumentar e por aí vai. Né? São essas informações que a empresa pode estar relacionada. São essas informações que a contabilidade de custo pode nos dar enquanto gestor financeiro. Tá certo? E o que é perda? Perda. O que é perda?
é todo gasto no qual a empresa incorre quando um certo bem ou um serviço é consumido de maneira anormal às suas atividades, como inundações, incêndios. Vamos supor que todo aquele lote de produção do suco de caju, todo lote de produção do suco de caju todo lote de produção do suco de caju teve lá alguma coisa que perdeu todo o lote. Então, foi uma perda. Vamos supor que choveu e inundou o prédio do administrativo. Então, é uma perda. Então, tudo que está relacionado tudo que está relacionado ao gasto que a empresa tem que não vai ser possível reaver de volta vai ser caracterizado uma perda, tanto no administrativo quanto no bem industrial. Tá certo? Entendo, o que é desculpa, e desperdício. O que é desperdício? É um gasto que a empresa apresenta pelo fato de não ocorrer o aproveitamento anormal de todos os recursos. Exemplo, produtividade menor que o normal, vendedor com tempo ocioso após cumprir meta de venda. Já imaginou um vendedor que quando você é gestor da empresa e você dá uma meta de o vendedor vender R$1.000 no mês. E aí, em 15 dias, vendeu R$1.000. E aí, quando ele vende esses R$1.000 em 15 dias, quando ele vendeu esses R$1.000 em 15 dias, ele vai passar 15 dias sem fazer nada. Porque ele disse que não vai mais vender porque já bateu a meta. Então, isso ocasionou uma perda, um desperdício. Tá certo? A produtividade da indústria menor, digamos que você tem uma linha de produção que você consegue produzir 1 milhão de suco de caju. Você, nesse período, só produziu 500. Então, teve um desperdício de 500 sucos de 500 sucos de produtividade. Então, isso caracteriza-se um desperdício. Tá certo? Entenda aqui esses esquemas. A gente tem um esquema bem aqui. Custo, almoxarifado e fábrica, está relacionado ao custo. Então, todos os custos que a empresa tiver com o almoxarifado e com a fábrica é um custo. Relacionado ao escritório central, filiais, lojas, caracteriza-se uma despesa. É só um esquemazinho para vocês entenderem como é que funciona essa questão de custo e despesa. Então, tudo que está relacionado à fábrica, ao almoxarifado, ao estoque da fábrica, ao prédio da fábrica, caracteriza-se um custo. E tudo que está relacionado ao escritório empresarial, ao escritório administrativo, às filiais, às lojas, alguma coisa, as lojas da fábrica, caracteriza-se uma despesa, né? Investimento, tanto ele pode estar no almoxarifado, como na fábrica, como no escritório central, como no escritório administrativo, quanto nas filiais, quanto nas lojas. Então, digamos que a empresa comprou 2 ar-condicionados para colocar na filial de Aurora. Então, é um investimento. Então, investimento eles podem estar atrelados tanto no meio empresarial quanto no meio industrial. Em ambos os meios, pode ocasionar investimento. Outro esquema, a perda pode ocasionar também tanto no escritório administrativo quanto no meio empresarial, da fábrica, nas filiais. Então, todos os ambientes podem ocasionar uma perda, né? Então, tudo isso a gente tem que se preocupar. E aqui é o nosso exercíciozinho que eu vou passar para vocês. Deu para entender um pouquinho sobre contabilidade de custo, gente? Então, o que é contabilidade de custo? Contabilidade de custo nada mais é do que a contabilidade que se destina a produzir informações por diversos níveis gerenciais de uma entidade. Quando eu falo de uma entidade, só resumindo, quando eu falo de entidade, eu estou falando exatamente disso, tanto do empresarial quanto do industrial. Só que essa contabilidade de custo, foi criada, foi pensada no meio industrial. E aí levaram essas informações para a gerencial, né, para a empresa administrativa, para que ela conseguisse ter essas informações também para os gestores administrativos e financeiros conseguissem também pegar essas informações que a contabilidade de custo dá, né, fornecem para tomar melhores decisões no seu gerenciamento, né, no seu processo de gerenciamento empresarial. Tá certo? Mas está relacionado justamente nisso. A gente entendeu o que é um custo, né, o que é uma despesa, o que é um custo, o que é uma despesa e o que é um desperdício, o que é um investimento. A gente entender o custo, né, essas informações sobre o custo, é justamente para a gente entender essas terminologias, o que é cada coisinha dessa, para que me dê informação para eu tomar a decisão. Como eu falei para vocês, teve uma despesa teve
um, um custo de matéria-prima de 500 quilos de caju para produzir o suco. 500 quilos de caju. Então, foi um custo de matéria-prima. São essas informações que o custo nos dá para que eu possa tomar decisões. Tá certo? Dúvidas? Dúvidas? Não. Tá com dúvida, Natália? Vou mandar, viu, o PDF no grupo. Só interrompendo aqui a gravação para a gente começar outra gravação.